A gente vai agora saber como está o mercado do milho, da soja neste início de semana, na minha conversa de agora ao vivo com o CEO da Fox Digital Commodities, o Donalvan Maia. Oi, Donalvan, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez com a gente aqui ao canal AgroMais, tudo bem? Boa tarde, Felipe. Tudo ótimo. Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E as notícias exatamente nessa tarde de setembro, do dia 23 de setembro, em relação a preços, são muito boas. A gente sempre diz, né? Tem dois pesos e duas medidas. Esse momento que o produtor está muito apreensivo em relação ao início da safra, justamente porque está acontecendo um atraso no plantio. Não, a gente não pode dizer atraso, tá? Não é atraso na expectativa no plantio. E aí as previsões climáticas agora dizem que possivelmente na Centro-Oeste não tem chuva dentro de setembro. Só que é o seguinte, o mercado ele começa a falar um pouco disso em forma de preço. Então a gente está vendo a soja com uma alta muito grande, significativa hoje, acima dos 10 dólares e 60 por bushel, a soja março do ano que vem. A gente está vendo milho safrinha do ano que vem batendo R$69. Isso significa, Felipe, milho na casa dos 49, 50 reais aqui no interior. Ou seja, nós estamos vendo preço agora melhor do que nós tínhamos ano passado. Mas aí você pode dizer o seguinte, tá bom, mas é porque o clima está seco, pode ser que a gente não produza. Mas tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda, e o compromisso que nós temos aqui todas as segundas-feiras é de falar como está o mercado. Realmente nós temos um desafio muito grande em relação ao clima nesse momento, mas o produtor rural simplesmente não pode ficar olhando para cima esperando só o clima. Isso aí ele está cuidando há muitos anos, ele tem tecnologia e é um risco, na verdade, inerente à atividade, mas tem outra coisa que precisa ser cuidado, que é a questão mercadológica de preço. E está dando oportunidade para o produtor rural agora fazer uma estratégia de comercialização lá para frente, tá? Então, esse é um ponto crucial nesse momento. Todos os olhos voltados realmente para o clima, e o produtor rural vai esperar, ele está com um sentimento, está um pouco mais cauteloso em relação à safra passada, ele vai esperar que tenha umidade no solo para plantar, só que o mercado está precificando isso. Então realmente tem que ter essa cautela, plantar realmente quando tiver umidade no solo. A gente está vendo que os produtores rurais vão fazer isso, mas tem que fazer estratégia de preço nesse momento, porque os preços estão subindo em relação à semana passada, para que ele possa participar dessa alta de preços, né? E caso esses preços caiam lá na frente, ele já tenha pego um preço que faça sentido e deixe dinheiro no bolso. Pois é, a gente tem mostrado aqui ao longo dos nossos telejornais que o início do plantio da soja está atrasado em algumas regiões. E aí você já deu uma pincelada em relação a essa questão, mas eu queria entrar nesse ponto novamente e saber justamente até que ponto esse atraso preocupa, do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de preços. Isso preocupa de alguma maneira, de fato? Felipe, o que nós temos é o seguinte, o mercado tem uma máxima muito grande que ele precifica no boato e corrige no fato. O que acontece? Está tendo um alvoroço grande, eu não estou dizendo que não vai acontecer um problema climático, tá? Mas tem um alvoroço muito grande nesse momento agora por causa da safra passada. A safra passada foi uma safra que fez os produtores sofrerem muito com replantio, choveu, parou de chover, teve um veranico muito grande, muita gente plantando lá em novembro. Então assim, nós não sabemos ainda se esse ano será igual ao ano passado, mas se ele for, é problemático e é preocupante. E é por isso que está se antecipando esse clima de preocupação. Mas eu ainda não levanto um alarme de preocupação em relação à plantabilidade, em relação à produção, porque nós ainda estamos no dia 23 de setembro. Aqui no estado de Goiás, por exemplo, daqui 2 dias é que vai ser liberado o plantio da soja. E é comum se plantar na segunda quinzena de outubro. Então, se essa chuva vier lá para a segunda quinzena de outubro e começar a dar condição de plantabilidade lá para a segunda, terceira quinzena de outubro, a gente vai ter uma safra cheia, se o clima ajudar a partir desse momento. Então, assim, o que está acontecendo agora é que o mercado ele está um pouco estressado, com medo de que aconteça igual ano passado. E o que eu estou dizendo é que os produtores rurais têm que aproveitar para poder fazer estratégias de comercialização e pegar preços maiores quando o mercado dá esses preços maiores, porque caso essa chuva venha depois da segunda ou terceira semana de outubro, os preços vão tender a cair. Então, assim, por enquanto, eu não vejo como alarmante o cenário de plantio, mas acende uma luz ali que todo mundo tem que ficar atento.
Então, assim, ainda está um pouco cedo para a gente falar de alarme, de quebra de safra, nem começou ainda, mas está um pouquinho atrasado. Os produtores queriam sim que tivesse chovendo já, umidade no solo, e outro ponto foram as queimadas e a umidade muito seca esse ano. Então, falei nos telejornais mais cedo, é o seguinte, o solo ele funciona como uma caixa, e essa caixa ela tem que ser cheia de água para que você coloque a semente, ela tenha condição de germinar e começar a crescer. Como o solo está muito seco e há muitos dias, vai demorar um pouco mais para essa chuva cair, ter retenção ali para a semente ter condição de crescer. Então, assim, existe uma preocupação, Felipe? Existe uma preocupação, mas não é tão alarmante ainda. Que o produtor, então, já que está receoso em relação ao plantio, olhe um pouco para o mercado para poder se organizar em relação a preço. Isso, então o momento agora exige planejamento, estratégia, acompanhamento de gráficos, de mercado, para justamente notar, perceber o movimento dos preços e conseguir ter o mínimo de planejamento para o que está por vir, né? A dica é essa. Exatamente. Exatamente, Felipe. Muito bem, eu quero agradecer demais a sua participação com a gente mais uma vez no canal AgroMais, desejar você uma ótima semana de trabalho e a gente volta a conversar em breve. Igualmente, que Deus abençoe o nosso agro, um excelente trabalho. Valeu!